As pessoas que começam a seguir Jesus se sentem muito ameaçadas, porque vem uma pessoa poderosa da lei que está querendo que essas pessoas não tenham um lugar. Essas pessoas têm que se esconder, são ameaçadas, sofrem perdas, não só emocionais, como físicas. São martirizados, né? Põe lá para receber todo tipo de punição, não só física, como emocional, e de rebaixamento. As pessoas são maltratadas. Toda essa estrutura existe antes do Paulo chegar nesse lugar. Então, ele está a caminho, ele está hospedado numa pousada perto de Damasco ali, e vai pela estrada de Damasco em perseguição a especificamente Ananias e outros com a mesma função. Todo mundo que está nessa coisa que eu não entendo bem, que é Jesus, que é uma pessoa que eu estou ouvindo falar muito agora, que essa casa do caminho, essa coisa nova de cristianismo aí que estava começando a borbulhar na vida deles, eu não quero. Tudo isso me ameaça, eu vou enfrentar isso de outra forma. E nesse caminho para essa perseguição dele, é quando acontece aquela cegueira dele, né, no caminho de deserto, porque ele cai. E Ananias, que era quem ele estava perseguindo, é quem cura o Saulo desta cegueira. E ele diz que foi Jesus que pediu que ele viesse para fazer essa cura. Porque Jesus, quando aparece para ele, diz: Saulo, por que me persegues? Porque Jesus se diz: todos aqueles que estão me seguindo é a mim que você está perseguindo, né? Então ele quis dizer isso. Quando ele cai naquela cegueira e Ananias cura, ele saiu de um lugar onde ele conhecia tudo, sabia tudo, as regras estavam muito claras para ele, que eram aquelas regras de Moisés. É o quadrado que ele sempre conheceu. E aí, quando ele vê o milagre de Deus através de Jesus e Ananias, aí você mexe na fundação do que ele acredita, de tudo que ele vivenciou, de onde ele construiu uma vida inteira baseada em uma coisa que agora está abalada. Eu já falei aqui outras vezes sobre uma frase da Elizabeth Kubler-Ross. Quando se fecha uma janela, Deus te abre. Quando se fecha uma porta, Deus te abre uma janela. E o difícil é que entre esta porta e esta janela existe um corredor. Saulo está no corredor. Ele tinha um conhecimento de uma coisa que era para ele tudo. E aí ele tem uma vivência muito transformadora e ele está num corredor, ele não sabe o que é o quê. Ele fala: peraí, eu estava aqui nesse lugar convicto e agora eu passo por uma cegueira, passo por uma cura e eu começo a perceber que existe mais do que aquilo que eu sempre entendi. Então esse aqui é o lugar, é quando a pessoa sai daquilo que ela sempre tinha como convicção e alguma coisa na vida dela transforma e ela tem que buscar outros caminhos, outras formas de olhar para a vida. Porque para Saulo ser depois aquele homem que escreveu aquelas epístolas maravilhosas, super relevantes como missionário de Jesus, antes dele chegar naquele lugar, tem um trajeto entre ser o doutor da lei que segue as leis de Moisés para chegar nessa pessoa que é seguidor do missionário. Esse corredor é o deserto. Então, é dele que nós vamos falar, tá? E eu chamei isso do tear da vida, porque a vida é isso. Cada oportunidade que a gente tem de viver uma coisa que transforma e que a gente tem que rever o que a gente acreditava antes ou que refletir em como eu funcionava antes e como que eu vou funcionar depois. Então, essa que é a ideia de hoje. O que eu fiz eu peguei algumas partes
do livro do Paulo Estevo, dessas conversas, ou ele refletindo, ou Emmanuel narrando, ou outras pessoas falando com ele. Então, é nisso que a gente vai basear a nossa conversa de hoje. Quando ele se vê nesse lugar de eu não sei o que é o meu futuro aqui, porque eu nem pertenço mais àquela convicção e nem estou convencido do que vem aí para mim é aquilo que eu quero. Ele entendia que ele estava agradecido a Ananias, estava agradecido já de uma certa forma a Jesus pela cura, mas ele ainda não estava convicto, ele precisava de entender aquele turbilhão emocional que ele estava vivendo. Quando ele está nesse lugar, ele visita o amigo dele, Sadoc, que era um amigo também de poder, que estava no mesmo nível dele, em termos de controle da situação das leis de Moisés e soberano ao povo. Quando ele chega para conversar com Sadoc, Sadoc não quer conversa com ele. Tipo assim, você agora está com umas ideias um pouco diferentes, você está indo mais para o lado de lá do que do lado de cá. Então, ele já não queria mais essa conversa. E disse para ele, peraí, você tem certeza que é isso que você quer? Você vai deixar todo esse lugar de respeito, de poder que você sempre teve para começar de alguma coisa que você nem conhece direito? E ele disse para ele, eu estou entendendo e eu estou sentindo que esse é o meu caminho novo, mas você tem que prestar atenção que tudo que você fez até hoje não vai valer de nada, você vai ter que deixar tudo. Todos esses privilégios vão ter que ser deixados de lado. Ele disse, sim, eu vou apostar nisso aí. Ele já estava, apesar de ter medo de não conhecer para onde que ele vai, ele acreditava que era para onde ele tinha que ir, para esse caminho novo. Coragem não é não ter medo. Coragem é ir mesmo com medo. Vai na fé. Porque aquilo me chama, a minha intuição me diz que esse lugar é que eu quero ir. Ele estava sozinho, sem parentes, sem amigos e sem dinheiro. Ele estava aqui e fez pum, foi lá embaixo. E ainda assim ele acreditou, ele quis tentar. Eu vou por aí. Como é que vai ser esse corredor, gente? Puxado, né? Porque não tem nada, ele não sabe, e não sabe nem como vai fazer para ter, né? E aí ele começa a pensar, gente, como que eu vou encontrar esse caminho, né? E pensa numa pessoa que foi o mentor dele, na época que ele estava estudando para ser parte lá da sinagoga e do governo deles, dos romanos, né? Aí ele lembra que tinha essa pessoa que era o mentor dele, que era o Gamaliel. Ele fala, se eu pudesse conversar com ele, né, saber um pouco dele, eu sei que ele vive, não ali em Damasco, mas num lugar ali perto, que era a cidade de Palmira, que não ficava tão longe dali. Aí um fala para o outro, que fala para o outro, das pessoas que estão querendo protegê-lo, porque sabe que ele está simpatizando com o cristianismo e com as pessoas que seguem a Casa do Caminho. Ele conhece, então, Ezequiel, que é irmão do Gamaliel. E ele fala com ele, olha, você pode ir lá, quem sabe você conversa com ele, você dá um jeito de encontrar uma outra maneira de seguir sua vida. E ele não tem dinheiro. Aí o Ezequiel é quem ajuda ele, fala, ele era uma pessoa que ia de povos em povos, levando, ele era um comerciante, né? Comerciante, que é a palavra?
que ia de povo em povo, levando especiarias, mantas de lã, e outras necessidades que tinha de uma cidade para outra. E ele fala com ele, mas não dá para você ir muito sabendo quem você é. Você tem que ir meio que escondido, porque ele estava agora perseguindo a ele. O que ele perseguia antes, agora ele vai ser perseguido, né? Ninguém quer muita conversa com você. Então ele foi meio que incógnito. Ninguém vai saber quem ele é e ele vai seguir para esse caminho. Aí, quando ele chega lá e encontra com Gamaliel, o Gamaliel fica super emocionado de saber que ele estava ali. Não vou entrar em detalhes de que as pessoas achavam que o Gamaliel estava um pouquinho ruim da cabeça, porque ele estava bem velho, e ele começou a prestar atenção em algumas coisas de cristianismo aí, de Jesus, porque ele sempre foi aquele doutor da lei, que ele, inclusive, foi quem tutoriou o Paulo, o Saulo. E aí ele está começando a coisa, ele deve estar com a cabeça um pouco fraca, porque quando uma pessoa faz uma coisa diferente, a primeira coisa que a gente faz é achar que aquela pessoa não está funcionando bem. Ninguém considera que ele pode estar tendo reflexões e mudando a sua forma de ver as coisas. Aí, quando ele encontra com Gamaliel, Gamaliel fala, Saulo, meu filho, Jesus dignou-se estender as mãos amorosas ao teu espírito dedicado. É verdade que muito trabalhastes pela lei de Moisés, sem hesitar na doação de medidas extremas em sua defesa. Entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Você, Saulo, fez tudo muito bem feito, você seguiu à risca, foi disciplinado, aprendeu e produziu e cumpriu o seu trabalho como doutor da lei. Mas este tempo já é findado. Agora, o seu lugar é de trabalhar para aquele que é maior. Escutar aquilo do seu mentor foi um bálsamo para ele, porque todas as pessoas com quem ele tentou conversar, você está louco, você vai mudar daqui para ali, vai sair de cima, cair lá embaixo. Então, aquilo para ele foi uma verdadeira bênção. Aí o Gamaliel pergunta para ele assim, você tem algum dos papéis, das coisas que foram escritas sobre Jesus? Ele fala, tenho algumas coisas. Ele falou, olha, mas eu tenho algumas coisas que o Levi escreveu, aquele publicano. E eu, como já estou mais velho, eu acho que eu não vou muito mais longe. Então, eu quero dar isso para você. Eu quero que você tenha esses escritos. Quero escritos de Mateus, depois que era o publicano era Mateus, então ele escreveu, e aquilo era a história toda ali na mão dele. E ele falou, ele ficou assim, você tem certeza que você quer me dar isso, né? Esse presente? Ele falou, sim, porque eu vejo em você o futuro dessa pessoa que a disciplina que você sempre teve, agora ela vai ser usada para uma outra coisa tão digna, que é a próxima etapa da sua vida. E aí, o Saulo fala, mestre amado, na hora que ele está com os botões dele lá, conversando, né, com ele mesmo, nas dificuldades, no corredor, vai lá, vem cá, pensando como é que eu fiz, o que eu fiz, o que eu tenho que fazer diferente. Mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem, nas quais minha imperfeição não devassava senão sombras amargurosas. Amparai meu coração, mergulhado em dolorosos pesadelos. Preciso servir àquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar vosso auxílio nesse transe difícil da minha vida. Quando ele se via enfraquecido, porque as suas bases tinham sido mexidas ali, ele recorria ao Pai.
ele recorria aos céus. Me ajuda, porque eu estou confuso. Eu não sei exatamente o que é que eu faço. Eu sei que eu tenho que fazer diferente. Eu sei que tem um movimento para mim, mas eu não sei exatamente como que eu faço. E eu tenho certeza, Pai, que você enxerga em mim. Você já viu o que eu já fiz, as coisas horrendas que eu já fiz perseguindo as pessoas. E agora eu estou querendo fazer diferente e eu preciso do seu auxílio. Esse apelo ao Pai o tempo todo era a força que levava o Saulo a seguir. Aí o Gamaliel fala com ele, né? Dando mais uma vez a oportunidade de enfatizar o que ele estava falando. O Gamaliel fala: até agora foste rabino da lei, preocupado com os erros alheios. Quando a pessoa é soberana, os erros dela quase que não aparecem, porque ninguém está muito vigiando. Eu estou aqui para apontar os erros alheios, porque como eu estou tão aqui em cima, os meus não são muito importantes. Quer dizer, são importantes, mas não tem muita consequência, essa que é a diferença. Ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos seus próprios desvios. Como chamou a mim mesmo. O Gamaliel também já tinha feito essa reflexão e já tinha entendido que o caminho dele tinha mudado também. Então ele está confirmando para o Saulo que eu creio neste missionário que está aí, eu creio nas pessoas que vão seguindo essa casa do caminho e eu creio na sua habilidade de seguir também nisso. A terra prometida desenha-se aos seus olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Ele tinha certeza de que esse era o caminho certo, mas ele sabia também que não ia ser fácil, que tinha muitos obstáculos a seguir e que teria que ser passo a passo, uma marcha de luta constante para chegar a uma coisa nova, porque quebrar os paradigmas, quebrar as coisas que são a lei por muito tempo, dá muito trabalho, não se faz da noite ao dia, né? Todas essas coisas eram os bálsamos que ele recebia. Isso aí, ele está em Palmira, que é a cidade próxima de Damasco, onde Gamaliel estava, tá? Ele ainda está ali. Ele não entrou no corredor ainda não, está no caminho. Aí o Gamaliel continua. Não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa. Teu pai foi previdente como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar tuas mãos ao trabalho, antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. O pai de Saulo, ele era tecelão. E era um costume deles de ensinar aos filhos a profissão do pai. Antes dele ser doutor da lei, que ele seguiu esse outro caminho, ele aprendeu o trabalho de tecelão. Ele aprendeu o ofício do pai. Mesmo que ele não trabalhasse com isso, ele aprendeu, ele tinha isso já dentro dele, né? Esse skill já estava lá. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é o movimento sagrado da vida. Todo trabalho honesto está selado com as bênçãos de Deus. Eu coloquei meio que resumido aí, né? Mas o trabalho digno não é o trabalho do doutor da lei poderoso para ele, é o trabalho que está ali, disponível para ele, e é o trabalho que estava dentro dele, o trabalho de cuidar com o que meu pai me ensinou. E eu estou olhando o relógio ali. E aí ele fala, né, que quer que ele volte para Jerusalém, ele fala, acho justo que regresses a Jerusalém.
ou a Tarso, plenamente integrado de teus novos deveres. Toda planta é frágil quando começa a crescer. É bom que voltes, como árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. O Gamaliel disse, eu quero que você vá, mas antes de ir, se fortaleça, tenha convicção dos propósitos, tenha convicção do que você quer fazer para poder chegar lá convicto da sua nova perspectiva de vida. Necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. Ele queria dizer o seguinte, vai ser difícil pra caramba, não vai ser fácil, mas é possível, dá para fazer, com disciplina e sacrifício. Não vai ser de a noite para o dia, mas pode ser feito. Aí ele vai para o deserto, né, e está lá naquele lugar onde ele tinha muito tempo. Ele não está mais naquela dinâmica da cidade onde ele está resolvendo coisas e cuidando do problema dos outros. Ele tem muito tempo e solidão para olhar para dentro. Agora que a coisa começa a acontecer, porque ele está olhando para dentro. A solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito. Quando ele chega no deserto e ele tem que estar ali com ele mesmo, olhar para o espelho e ver quem eu sou, o que eu quero, aonde eu errei, onde que eu preciso fazer diferente, aquilo ia cuidando dentro dele e dando para ele esse lugar de novos valores do espírito. O homem velho vai se esvaindo e o homem novo vai chegando com as novas reflexões e mais consciente do que ele queria da vida. Aí, ele não vou entrar muito em detalhe Áquila foi o Áquila e a Prisca era um casal que recebeu o Saulo no deserto. E na conversa deles, com esse tempo dele estar ali, né, chega uma hora que ele pergunta, quando é que tu pretendes partir? Porque eu estou vendo que você está melhor, todo dia você está mais calmo, mais convicto, mais sereno. Eu percebo o semblante que mostra que você já fez as suas modificações. Ele disse, quando o mestre rasgar o caminho com o primeiro ensejo. Por que não vais conosco a Roma? Ele diz, se eu pudesse. Julgo que Jesus desejará ver-me, antes de tudo, inteiramente reconciliado com quantos ofendi em Jerusalém. Além disso, preciso rever meus pais, matando as saudades do coração. Ele percebe que, pela filosofia de Jesus, eu tenho que estar com os meus inimigos, não inimigos que eu criei, né? As pessoas com quem eu ameacei, que eu maltratei, eu tenho que primeiro estar com eles e cuidar do que eu fiz antes de seguir para o lugar onde eu quero estar. E ele fala, e eu também preciso rever meus pais, rever as minhas raízes, rever os princípios de onde eu venho. Essas coisas iam tocando a vida de Saulo de uma forma muito branda, porque o estar no deserto era tudo que ele precisava para estar com ele. E aí eu pergunto para vocês, como estamos tecendo no nosso tear da vida? A nossa caída na estrada de Damasco, alguém aqui já caiu? Alguma coisa assim que, tirou o seu chão? Todos nós, né, já tivemos num lugar onde puxaram o nosso tapete, o chão sumiu. Por qualquer motivo que seja, tivemos que rever o que fizemos, como fizemos, escolhas que fizemos ou não. Quando isso acontece, a gente precisa de novas escolhas, de buscar caminhos novos de como seguir.
E nessa hora a gente se sente sozinho, sem parente, sem dinheiro. Fica todo mundo, o que eu faço agora? Não tem muito para onde correr. E o que a gente precisa fazer nessa hora? Dá para... Você começa a buscar aonde as suas conexões, né? Com quem que eu posso estar para poder discutir isso. Muitas vezes as portas se fecham. Quando você cai, por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho de muito poder e tal, e essa pessoa perde esse trabalho. Aqueles grandes amigos meio que somem, tá? Você passa por uma dificuldade de saúde e precisa de mais ajuda, algumas pessoas meio que somem. Então, você vai ter que rever quem realmente está do seu lado ou quem realmente se alinha com os seus princípios. Então, não vai ser sempre que você vai poder continuar, vai ter que fazer diferente. E, às vezes, a gente tem que fazer escolhas. Bom, eu sempre tive esse trabalho e eu sempre tive num lugar muito bom financeiramente e tinha uma posição muito boa na empresa, era muito querida, todo mundo me respeitava. E agora que eu não estou lá mais, eu fico, o que eu preciso fazer para continuar seguindo? Às vezes, essa caída desse lugar que a gente estava, desse trabalho, é exatamente o que a gente precisava para buscar um caminho novo, para crescer, para aprender diferente. Porque a gente, às vezes, só aprende quando cai. Não dá... Deus fala assim, vou te ensinar. E a gente fala, não, eu preciso cair para poder aprender. A gente meio que não quer sair daquele lugar que está gostoso. Aí ele ensina. Nós temos que pensar nessas opções. Quando a gente passa por alguma dificuldade, existem outras portas. É buscar esse corredor. E quando a gente passa por dificuldades quaisquer, o melhor lugar para encontrar o que a gente precisa é aqui dentro. Com os nossos princípios, com os nossos valores e aquilo que nos toca o coração. Não adianta buscar lá fora. Terapia ajuda demais. Ajuda demais. Conversar com amigos ajuda demais. Buscar recursos na internet para buscar um outro trabalho ou uma outra conexão ajuda demais. Mas, no final do dia, se eu não entrar para rever o turbilhão que está dentro de mim, como as minhas emoções trabalham com essas mudanças, com essas caídas na estrada de Damasco, não caminhamos para frente. Ficamos sempre caminhando sem estrutura. É quando eu vou para dentro e olho para o que aconteceu e percebo a grandeza da oportunidade de fazer diferente, é que eu consigo caminhar para frente. É quando eu encontro comigo, é que aquele bálsamo, aquela serenidade de Saulo faz parte da gente, né? Eu queria falar primeiro que quando a gente vem para a Terra, quando a gente chega aqui, Deus, o nosso Pai, através dos nossos mentores pessoais e de todo esse grupo que nos protege desde sempre, nos envia novelos de todas as cores, de todas as texturas, para podermos tecer a nossa história. Às vezes vai ter que desatar nó, que está tudo emaranhado ali. Às vezes vai ter que esticar para render mais a lã. Somos nós, quando recebemos a dádiva da vida, recebemos esses novelos, que são exatamente o que a gente precisa para fazer no tear da vida uma coisa linda. E cabe a nós tecer a nossa história. Podemos pegar um pouquinho da lã de outros? Claro que sim. A mamãe da gente, o pai, os irmãos, os amigos, todo mundo dá um pouquinho para a gente de lã, aquela lã bem fofinha que dá para a gente tecer.
faz parte, eu divido um pouquinho da minha com o outro. Mas eu tenho que sentar no meu tear para tecer a minha história. Não dá para dizer, se a minha mãe não tivesse feito assim, assim, eu estava num lugar melhor. É por culpa do meu pai que eu estou blá, 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 blá. Se o meu chefe não fosse tão assim, assim, eu já tinha subido para outro lugar. Enquanto a gente está colocando o problema, o meu problema, para o outro resolver, eu estou dando para o outro os meus ricos novelos que a vida me deu e falando, faz você para mim. Não. A vida é minha, o tear é meu, quem tece sou eu. E a hora que eu errar, que engastalhar tudo ali, que sair errado, sabe o que a gente faz? Desfaz. Volta, repete. Porque quando a gente erra, se você perdeu o ano na segunda série, você tem que voltar e fazer ele de novo. É a mesma coisa. A hora que a gente errou, tem que ir lá, desfazer um pouquinho. Ah, errei o pattern aqui. Então, volta lá e faz de novo. É simples assim. Às vezes, isso chama practice. É prática. Todo dia a gente pratica um pouquinho. Se errou, faz de novo. E vai tentando, e vai tentando. E o que eu quero fazer aqui hoje, quando eu falo que a gente vai internalizar essa história do Saulo, nós vamos fazer uma viagem a um lugar onde a gente pode tecer um pouquinho. A gente pode ir lá no deserto junto com Saulo, ficar lá com ele, sentadinho do lado dele, olha que delícia, gente, sentadinho do lado dele, ele tecendo dele e eu tecendo o meu. A inspiração só de pensar no Saulo ali, labutando e tentando tecer o tear dele, e eu com inspiração olhando para ele, já me ajuda. Ou eu posso ir lá na minha infância, aonde tinham pessoas que me ofereciam novelos lindos, e tecer junto. Ou eu posso tecer de onde eu estou hoje, com as pessoas que estão em volta de mim hoje, na minha casa hoje, aqui no centro hoje, tá? O lugar aonde você vai tecer é seu. E o tear também é seu. Não dá para pedir outra pessoa para tecer. Tá certo? Então, nós vamos fazer uma meditação. Se dormir, tá valendo também, entendeu? Não tem menor problema. Se dormir, não tem problema, porque já descansa e já entra num lugar super gostoso, tá? A gente vai fazer uma respiração muito profunda. Se precisar, coloca a bolsa do lado para ficar mais à vontade. Deixa as mãos soltinhas aí nas pernas. Inspira bem profundo. Expirando. Outra inspiração. Expirando. Agradecemos ao Pai a oportunidade dos desertos que nos chegam. Agradecemos ao Pai as caídas nas estradas de Damasco que nos acontecem de tempos em tempos. Agradecemos ao Pai a oportunidade de tecer o nosso tear da vida. Com uma respiração profunda, suavizando a testa, a mandíbula, os ombros soltos. Tudo está bem. Não tenho nada que me preocupar agora. Tudo está bem. Escolho me transportar para este lugar lindo, sereno,
tranquilo, onde os sons da natureza envolvem todo o espaço. Me sento confortavelmente e minhas mãos buscam o tear que me acompanha desde o dia que cheguei. Olho para o lado e percebo alguns novelos, cores lindas e cintilantes, texturas suaves, quentinhas, de fácil tocar. Percebo também alguns novelos de cores mais escuras, de texturas mais ásperas. Não convidam ao toque. Devagar, vou trazendo cada um destes novelos para o colo, misturando-os todos. Combino alguns fios, alguns ásperos, outros suaves, alguns de cores vibrantes e outras pálidas. Começo o dia. O tear já pronto, minhas mãos bem sabem o que fazer. Por cima, por baixo, por cima, por baixo. E os meus dedos, que já conhecem o caminho, vão tecendo, criando uma estamparia que eu nem percebia que já acontecia. Uma combinação de cores que eu nem imaginava. Cada novelo, cada fio contribui para a peça que produzo nesse tear. Os sorrisos e as brincadeiras desde a infância. Às vezes que me sentia amedrontado, arredio ou sem lugar. Na vida mais madura, no trabalho, nos relacionamentos, cada fio conta uma história. Histórias das minhas escolhas ou das minhas faltas de escolhas. Das vezes que acertei e das vezes que eu errei.
todos os fios trabalhando juntos, passando por cima, por baixo, por cima, por baixo. Já é meio-dia e respiro profundamente. Horas de trabalho e o corpo pede movimento. Respiro profundamente, levantando os braços, a coluna ereta, buscando recuperar a vitalidade do corpo. Os olhos, de repente, pairam no tear. E vejo então a obra-prima feita com novelos de cores diferentes, de texturas diferentes, com propósitos distintos. E vejo o meu reflexo neste tear, as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas decepções e as conquistas. Agradeço ao Pai Maior por me dar novelos tão ricos. Agradeço a Jesus por me ensinar que quando eu erro, eu posso recomeçar, desatar nós, criar mais laços, e sigo trabalhando no meu tear. Agradeço ao mentor que me guia a cada dia, que me instrui, que me orienta no caminho do bem. Agradeço a todas as pessoas que me cruzam o caminho, me oferecendo um pedacinho de lã, às vezes de cores lindas e às vezes de textura áspera. Todos me ajudam a tecer o tear da vida. Obrigada, Pai, porque estás comigo. Agradeço a oportunidade de seguir tecendo. Os olhos calmos, serenos, olham para a vida. A respiração tranquila, o coração calmo, o corpo leve. Me sinto reenergizado. E volto desse lugar tão lindo, de volta para cá. De volta a esta sala,
com os amigos que aqui estão, com os espíritos superiores que nos protegem. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje. Tudo está bem. O tear da vida é o presente de Deus para nós. Devagarzinho, vamos abrindo os nossos olhos, voltando para cá. Tá todo mundo sossegado? Tá todo mundo bem? Dá uma cutucada no vizinho para acordar. Obrigada a todos por estarem aqui, pela viagem comigo. Obrigada.